Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Luciano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Monte Azul Paulista, e eu quero te agradecer por estar assistindo esse vídeo por mais um dia. Nós vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando as Escrituras Sagradas, como interpretar a Bíblia, e cada semana uma nova lição. O tema dessa semana é a origem e natureza da Bíblia. Mas nós vamos daqui a pouco ver o que nós temos para hoje. Hoje nós temos a palavra escrita, mas antes de nós entrarmos no estudo da palavra, antes eu preciso dar uns recadinhos para você. O primeiro recadinho que eu quero dar é que sábado, às 9h30 da manhã, nós temos o estudo da Palavra de Deus com os jovens. Tem música, brindes, tem uma mensagem dinâmica para você. Você pode estar acessando através do @Interação Jovem ou então Jogo da Velha Vem Conosco. Sábado, às 9h30, não perca. Teremos também sábado uma programação lá na Rádio Princesa, com a Maguire Eliseu. Lá na Rádio Princesa você pode estar ouvindo através do FM 91,7 ou então do Facebook. Você digita Rádio Princesa e você vai poder, além de ouvir, ver. Também eu quero lembrar que nós estamos com uma campanha para arrecadação de alimentos. Não deixe de contribuir se você tem em casa, porque existem pessoas que estão passando necessidade, estão precisando. Então entre em contato com o ancião ou com a pessoa responsável da ASA da sua igreja e doe para essas pessoas que estão necessitadas. Se você está precisando, também você pode estar entrando em contato com essas pessoas ou então comigo. Mas não esqueça de ajudar também. Faça do seu cristianismo mais do que uma teoria, uma prática, pois é isso que Jesus nos instruiu a fazer. Também eu quero lembrar vocês que todos aqueles que quiserem dizimar ou ofertar poderão estar fazendo isso em casa, através de um culto, pegando o envelope e entrando em contato com o tesoureiro da sua igreja. Você pode estar levando na casa dele, você pode estar deixando na caixinha do correio, entregando diretamente para ele. Você tem a opção de depositar no banco e você também tem a opção de baixar o aplicativo 7Me e fazer eletronicamente. Se você precisar de maiores instruções, poderá estar consultando a secretária ou então o tesoureiro da igreja. Tudo bem? Eu quero também dizer que ontem me chegou uma notícia e eu quero compartilhar aqui com você, porque isso aqui demonstra a brevidade da volta de Jesus. É mais aí um alerta. No jornal É o País saiu a seguinte matéria: pandemia coronavírus. E aí, em títulos garrafais, tinha a seguinte escrita: crises globais exigem soluções globais. Crises globais exigem soluções globais. E aí vem como subtítulo: é hora de criar uma Constituição Mundial? Então vocês estão vendo, meus queridos irmãos, que cada vez maior o clamor para que o mundo, para que uma comissão mundial intervenha em qualquer país. Então, crises globais exigem soluções mundiais. É a hora de criar uma constituição, uma lei mundial? Bom, pela profecia você já sabe o que vai acontecer, não é? Mas já começa a se vincular isso daí, por quê? Tem que um dia começar, então eles já estão mexendo os palitinhos aí em direção a tudo isso. Muito bem, mas dado esses recados, eu quero aqui
só dizer quem foi que acertou a pergunta de ontem. Qual foi a pergunta de ontem? Fizemos duas perguntas. A primeira pergunta foi para ganhar um brinde. O brinde foi esse DVD aqui da Semana de Oração que está tendo com o pastor Luiz Gonçalves, a partir das 8 da noite. Quem ganhou foi a Tatiane. A pergunta foi a seguinte: qual é a maior revelação de Deus? A maior revelação de Deus é Jesus Cristo. Ele é a maior revelação de Deus. Então a Tatiane foi a primeira que acertou, teve mais gente que acertou. Aí eu dou o meu abraço a você que está participando. Não deixe de participar, participe, vai lá, se inscreva no canal e além de se inscrever, aperte o sininho todas. É importante você apertar o botão vermelho de inscreva-se e clicar no sininho todas, porque quando eu colocar uma notificação você vai receber. Por isso que é importante clicar no sininho, tá bom? Então a Tatiane acertou, além de outras pessoas, mas ela foi a primeira. Tá aqui, Tatiane, seu brinde. Já vou colocar aqui do lado pro montinho, tá? Tem aqui o montinho no qual eu estou guardando para entregar para todos vocês. Pode ficar tranquilo que todos os que estão ganhando os brindes aqui vão receber. Outra coisa, eu vou fazer um sorteio daqueles que participaram. Daqueles que participaram. Ok. Coleção. Aquela coleção lá. Bom, meus queridos, olha só. Só lembrando que todos que participarem nos comentários todos os dias vão ganhar um brinde especial na sexta-feira. E esse brinde é uma coleção da série Grande Conflito. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Agora eu quero sortear as pessoas que participaram ontem. O que eu vou dar de brinde? Bom, eu vou dar de brinde essa revista aqui de Daniel, tá certo? É essa revista aqui que eu vou dar de brinde para vocês. Vou fazer o sorteio. Vamos ver quem é que vai ganhar. Os nomes já estão aqui, daqueles que participaram nos comentários. E eu vou aqui sortear um nome. Peguei o nome aqui, ó. Mexi bastante, tá? Vamos ver quem que é o Felizardo ou a Felizarda. É o Glauco. Parabéns, Glauco. Se você tiver já o estudo do livro de Daniel, eu te dou o outro, ok? Eu te dou outro. Mas se você não tiver, tá aqui. Meus parabéns. Obrigado por você participar e continuem participando, ok? Porque todos aqueles que participarem todos os dias é que concorrerão para essa coleção maravilhosa. Daqui a pouco eu vou mostrar a coleção para vocês. Essa coleção maravilhosa da série Grande Conflito. Imagine só, é uma coleção, você não pode perder. Participe todo dia com seus comentários. Você pode dar um alô, pode fazer um comentário, você pode fazer uma colocação, pode fazer uma pergunta, fique à vontade. Bom, eu vou mostrar aqui a coleção para vocês. Olha só que coleção bonita essa daqui, olha. É a série Grande Conflito. Série Conflito dos Séculos. Daqui ela vem acompanhada de 5 livros, olha. 5 livros. Vocês vão ganhar essa série maravilhosa. Quais são os livros, os títulos? Vou ler aqui para vocês. Bom, o primeiro são Os Escolhidos, depois Os Ungidos, é outro livro, o outro livro O Libertador, o outro Os Embaixadores e por último Os Resgatados. Então, vocês têm aqui a série Grande Conflito, que vocês serão contemplados. Bom, alguém vai ser contemplado, né? Mas para você poder concorrer, você participa todo dia, todos os dias do comentário da lição. Tudo bem? Então vamos lá. E a pergunta de hoje que eu vou fazer é para ganhar esse CD aqui. É esse daqui, tá bom? Então hoje eu vou fazer uma pergunta e quem acertar vai ganhar o CD do Josué de Castro. Vamos lá então.
a palavra de Deus e depois no final eu faço aqui a pergunta. Eu disse que eu ia iniciar hoje respondendo a questão de ontem, não é? Bom, a questão de ontem dizia assim: há estudiosos da Bíblia que negam a autoria divina de muitas de suas partes, a ponto de refutar ensinamentos cruciais como criação, êxodo e ressurreição. Por que é tão essencial não abrirmos essa porta? Olha só, em outras palavras, está dizendo que nem todo mundo acredita totalmente na Bíblia, conforme nós lemos ontem, que a Bíblia é totalmente inspirada, toda ela é inspirada. Tem gente que seleciona partes da Bíblia, essa é inspirada, aquela não é. Qual é o perigo disso? Bom, principalmente essas pessoas, elas atingem alguns pontos fundamentais como esses que eu acabei de ler aqui. Bom, primeiro ponto, criação. Pouca gente acredita que a criação foi literal, assim como a Bíblia descreve. E isso daí é um problema grave. Por quê? Porque quando eu acredito na criação, eu acredito no poder de Deus e eu acredito que Ele é o meu Pai Celestial. Isso é fundamental para a minha adoração correta, é eu acreditar num Deus que me criou. Ele é o meu Criador. E eu não vim de uma explosão ou de alguma coisa desse tipo. Não, Deus me criou. Então o perigo de não considerar a criação é esse. É de não tê-lo como meu Criador e meu mantenedor. Ok? O segundo ponto aqui que fala é sobre o êxodo. É não acreditar que Deus pode fazer milagres. É quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito com mão poderosa. Então, o outro perigo é de achar que tudo aquilo lá é fictício. Ora, Deus tem poder para todas as coisas. Não é difícil de acreditar que Ele poderia fazer tudo aquilo, sendo que Ele é todo poderoso. Bom, o terceiro ponto aqui é a ressurreição. É outro ponto fundamental. Por quê? Porque se eu não acreditar na ressurreição, então eu não acredito na volta de Jesus Cristo. Porque se o corpo morre e a alma, ela vai para o céu, para o inferno, ou ela fica reencarnando, isso quer dizer que Jesus não precisa voltar. Porque quando a pessoa morre, ela já recebe o seu galardão. Mas Jesus disse o quê? Eu vou voltar para dar cada um segundo as suas obras. Eu vou voltar para dar o galardão de cada um. Então, quando eu não acredito na ressurreição, então aí eu começo a acreditar em vida após morte. Expliquei para vocês ontem, esses dias atrás, eu andei explicando que isso vem do paganismo. A vida após morte vem do paganismo, não é bíblico, ok? Bom, e aí por último diz assim: afinal, deveríamos julgar a palavra de Deus? Bom, se eu julgo que eu devo ou não acreditar na Bíblia, então eu estou me colocando acima de Deus. Olha o perigo de dizer que nem toda a Bíblia é inspirada. Então eu estou me colocando acima de Deus, porque a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. E quando eu digo isso é e isso não é, então eu estou me colocando acima de Deus. E aqui na Terra a maior autoridade é a palavra. Não há dúvida disso. Bom, muito bem. Agora vamos abordar mais a palavra escrita. Para isso, eu vou ler Êxodo capítulo 34, verso 27. Êxodo 34, verso 27. Vamos ler. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Bom, o que Deus está falando aqui para Moisés? Moisés recebia a mensagem de Deus e ela, até Moisés, era passado oralmente de pai para filho.
Só que naquela época eles tinham uma mente muito mais aguçada, muito mais poderosa do que a nossa. Conforme a humanidade vai envelhecendo, e ó, já faz 2, 3 mil anos atrás, até mais aí, então conforme a humanidade vai passando, a humanidade vai se degradando, porque o pecado ele vai cada vez mais corroendo o homem. Tanto o homem como a própria natureza, pode ver isso. A terra, o que ela produz hoje é muito menos do que ela produzia lá no passado. Por quê? Cada ano que se passa, o mundo vai se degradando mais por causa do pecado. Então veja bem, Deus, sabendo disso, sabendo que cada vez mais seria difícil o ser humano guardar informações, o que ele fez? Ele falou assim: Moisés, a partir de agora eu quero que você escreva, eu quero pôr escrito as minhas palavras. Então a partir de Moisés começa o registro bíblico escrito. E existem alguns porquês disso. Existem alguns motivos que nós vamos ver hoje. Então a Bíblia, ela se torna muito mais confiável sendo de forma escrita. Porque assim também nós podemos a qualquer momento lançar mão dela. Então quem foi que deu a ideia, quem foi que originou o plano de se escrever a palavra de Deus? Quem? O próprio Deus. Ele falou para Moisés, ele falou para Josué, ele falou para João, conforme nós vimos no estudo de hoje, e ele ordenou para todos eles, para todos os escritores bíblicos. Por quê? Eu vou dar aqui os motivos do porquê que Deus ordenou a escritura de sua palavra. Primeiro, para nós não esquecermos. Como eu já disse, a nossa mente ela se debilitaria ao longo dos anos e nós não teríamos mais condições de passar na exatidão que os antepassados passavam para os seus filhos, para os seus descendentes. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, para ser uma referência quando precisarmos. Então veja bem, todas as vezes que a gente tem uma dúvida, o que nós fazemos? Nós vamos à palavra de Deus. Então ela estando escrita, ela serve como um compêndio, como uma referência. Qualquer dúvida que nós temos, nos voltamos para a palavra de Deus. Terceiro motivo, para ser melhor preservado. Veja bem, quando nós falamos, nós podemos esquecer alguma coisa, mas quando está escrito, não tem como se esquecer. Está lá registrado e qualquer momento, qualquer hora eu posso lançar mão disso. Então, para não nos esquecermos ao longo das épocas, ela ficou registrada. Quarto motivo, para ser mais acessível às pessoas. Olha só, para quantas pessoas eu posso falar ao mesmo tempo? Para um número limitado. Mas a Bíblia, ela está acessível a todo mundo. Então ela se torna muito mais acessível como palavra escrita do que como palavra oral. Oral eu posso me comunicar com um número limitado de pessoas, mas escrita ela está espalhada pelo mundo inteiro. Acesso a todas as pessoas, a sua abrangência é muito maior pelo mundo. Deus, ele é maravilhoso, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus é infinito. Bom, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Então, olha, mesmo pessoas que não sabem ler a palavra de Deus têm acesso a ela através de outras que podem ler. Então, Deus é maravilhoso e foi por isso que ele tornou a sua palavra escrita, ok? É uma forma dele se comunicar conosco através da escritura. Agora, já que a gente está falando de escritura, de revelação, eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, vou fazer aqui um bem resumido. Isso aqui seria uma palestra de 1 hora, mas de forma assim bem resumida eu vou falar sobre isso daí. Sobre revelação. Existem 2 tipos de revelação. A revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, revelação geral, bom, primeiro deixa eu dizer o que significa revelação. A revelação
ela foi feita, a revelação geral, ela foi feita para todos os homens. Ela é muito acessível à revelação geral. Por quê? Olha só por quê. Porque Deus se revela, primeiro item, através da natureza. Então a revelação geral se divide em 3 pontos. Primeiro, natureza. Aonde você olhar, você vai ver a presença de Deus. Olhar para a natureza e ver de que eu sou Deus. Assim diz a própria Bíblia. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O pombo-correio. Você pega um pombo-correio, você pode levar ele aqui a 800 quilômetros de distância. Pega, gira ele, joga ele em qualquer lugar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai voltar para sua casa. Ele é guiado pelo sol. Ele se guia pelo sol e volta para sua casa. É impressionante. Você leva ele preso, você leva ele dentro de uma gaiola, coloca pano por cima, ele não vê para onde ele está indo, mas ele chega. Ele chega. É impressionante. Isso é um milagre de Deus. Aí você pode perguntar, pastor, mas e se tiver nublado? E se não tiver sol? Mesmo assim ele chega, porque aí ele se guia pela... como que fala? Os polos, eles possuem uma magnetização. E ele se guia por aquela magnetização dos polos. E ele chega do mesmo jeito. Bom, esse é o exemplo da natureza. Então a revelação geral de Deus inclui natureza, segundo ponto, consciência. Deus fala conosco através da consciência. Pode ver que mesmo sem ler a Bíblia, você tem uma noção do que é certo e do que é errado, do que é moral e do que é imoral. Por quê? Porque quando você foi criado, é como se Deus tivesse colocado um chip na sua memória do que é certo e do que é errado. Claro que com a entrada do pecado, esse chip foi corrompido. É como se fosse um vírus que entrou dentro de um chip e corrompeu. Então muitas vezes a gente tem aí uma compreensão um pouquinho deteriorada, mas mesmo assim nós temos compreensão. E uma prova disso é que em todas as épocas, em todos os lugares, existe a ciência, existe a consciência, existe o saber de que existe religião. Então, em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os povos, você pode ter certeza de uma coisa: eles têm religião, não importa qual seja. Acredita numa coisa, acredita em outra, não importa. Mas todos eles possuem o que é a religião, possuem uma forma de adoração. Isso é mais uma prova de que Deus colocou em nossa consciência o sentido dele, a presença dele. Terceiro ponto é a história. Deus se revela também através da história. Na época lá de Moisés, a história se espalhou do livramento de Deus, aquele livramento miraculoso. E as nações, quando o povo de Israel ia chegando, as nações já ficavam com medo. Se você for ler a história lá de Raabe, de Jericó, você vai ver que Raabe fala para os mensageiros: olha, eles estão aqui tremendo de medo de vocês. Porque as notícias, a história do que aconteceu lá no passado, de como o seu Deus libertou vocês da mão dos egípcios, chegou até nós e eles estão tremendo de medo. Então, revelação geral. Deus se revela de forma geral através da consciência, através da natureza e através da história. Agora, a revelação especial. A revelação especial, ela vem a nós por maneiras sobrenaturais. Então, também mais 3 itens. Primeira forma, através de milagres. Então, Deus se revela às pessoas através dos milagres. São ações sobrenaturais que só podem vir de Deus. Só podem vir de Deus. Claro que temos um outro ser também que mora aqui conosco, infelizmente, que também faz algumas ações sobrenaturais. Mas existem ações que ele não pode fazer. Por exemplo, Satanás não pode ressuscitar uma pessoa. Só Deus que pode. E ele não faz milagre, ele faz prodígios de mentira. Bom, mas não é nosso assunto, só para você ter ciência. Que Deus se revela através dos milagres. Deus também se revela através da maior revelação de todas, como já dissemos hoje, que é Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a mais perfeita revelação de Deus, porque Ele é o próprio Deus que viveu aqui conosco na terra. Então Jesus Cristo mostrou exatamente como é o Pai. Olha só que interessante. Jesus Cristo, Ele veio nessa terra para mostrar quem é o Pai. Depois disso, Jesus morreu e ressuscitou. E fez o que? Ele subiu aos céus. E Jesus falou, olha, eu preciso ir, porque enquanto eu não for, o Espírito Santo, ou Consolador, o Paracletos no grego, não virá. Então veja bem o que aconteceu. Jesus veio aqui, mostrou quem era o Pai, e aí o que ele fez? Ele foi para os céus. Hoje está no santuário celestial, intercedendo por nós. Agora, quem é que está aqui na terra, tocando em você, tocando em mim? O Espírito Santo. E para quem é que o Espírito Santo aponta? Exatamente para Jesus Cristo, para o sacrifício de Jesus. Aponta para Ele como Salvador e Senhor. Então Jesus Cristo é a maior revelação de Deus, mas hoje o Espírito Santo que está aqui aponta para o Filho, para Jesus Cristo. O Filho apontou para o Pai, e agora o Filho foi para o céu, o Espírito Santo aponta para o Filho, ok? Por último, a revelação especial de Deus é a palavra escrita. A palavra também, ela veio através de ações sobrenaturais, através de sonhos, visões, urim, tumim e etc. Então a palavra de Deus veio até nós. E hoje, conosco aqui, é a maior revelação de Deus. Quer dizer, a maior revelação é Jesus, mas eu digo agora conosco. Aqui ela mostra a vida de Jesus. Então a palavra de Deus conosco, ela revela exatamente como Deus é. Olha só, duas revelações nós temos, a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, ela mostra a Deus de forma falha, mas a revelação especial mostra a Deus com exatidão, quem Ele é. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem a palavra de Deus hoje em suas mãos. Você pode conhecer a Deus com precisão através da vida de Jesus Cristo e através de todos os relatos que ali contém. O meu apelo para você é que você lance mão da palavra. A palavra de Deus é um milagre. Eu falei ontem para vocês. A palavra de Deus já deveria ter sido destruída se fosse inventada, projetada por homens. Mas não, a palavra de Deus, ela foi sonhada no coração de Deus. E Ele utilizou-se do ser humano para se comunicar conosco. Então, olha, que você leia com bastante afinco a palavra de Deus. Esse é o meu voto para a sua vida e para a minha vida também. Vamos orar? Querido, santo e eterno Deus, por favor, nos ajude a lermos cada vez mais a Tua palavra e a termos um relacionamento íntimo contigo através das Sagradas Escrituras. Nós pedimos que o Senhor coloque em nosso coração a cada dia uma vontade maior de ler a palavra e de estar contigo. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido irmão. Eu vou deixar a pergunta agora para vocês aqui, ok? A pergunta que eu vou fazer é muito fácil. Diga para mim o nome de qualquer profeta considerado na Bíblia como profeta maior. Existem os livros dos profetas maiores e os livros dos profetas menores. Então, olha, é simples. Coloca o nome de algum profeta que é considerado como profeta maior. Você coloca isso e você já vai ganhar esse CD aqui do Josué de Castro, CD de música, tá bom? Vou te dar esse daqui e amanhã eu vou fazer outro sorteio. Lembrando que todos os que participam todos os dias estão concorrendo a essa coleção maravilhosa, Série Conflito. Você não pode perder. Então, olha, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho
e amanhã estaremos juntos novamente. Tenha uma boa noite, fique com Deus, receba o meu abraço e tchau!